Eu saudo os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero agradecer os irmãos que têm assistido a minha pregação no YouTube. 1 ano e pouco, graças a Deus, eu agradeço porque quase 4.000 pessoas já me assistiram. Alguns irmãos já escreveram, aliás, no meu canal. E eu quero agradecer esses irmãos que se inscreveram e também que já assistiram no meu canal. E o que deram joinha também, a todos. Agora, eu peço que os irmãos se inscrevam no meu canal para que eu me alegre mais e a honra e a glória para Jesus. Hoje a minha leitura é no livro de Coríntios. É no livro de Corinto. 1 Coríntios, capítulo de número 1. A suprema, excelente caridade. A suprema, excelente caridade. Está falando agora da caridade, que se fala o amor. Porque a Bíblia diz que, ao se multiplicar a iniquidade, no livro de Mateus, também fala, Mateus capítulo 24, verso 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos enfriarão. Não foi pouco, Jesus, muito enfriarão. Uma conta de multiplicar cada dia o pecado, a falta de amor, a falta de muita gente de caráter. Não é verdade? Glória, a separação dos irmãos, a comunhão, não é verdade? Cada dia mais aumentando a falta de comunhão, de amor, de comunicação, não é verdade? A ganância aumenta cada dia. Pregamos dizendo que ele está voltando, mas irmão, é todo mundo querendo construir, crescer, enricar, né? Glória a Deus. E é isso, né? Dizendo Jesus vem, e Jesus está voltando e o camarada buscando somente as coisas aqui da terra, não é verdade? Tirando o interesse próprio, enricando cada dia mais, não divide nada com o próximo, não ajuda. Glória a Deus. E ele dizendo, Jesus vem, glória a Deus, não é verdade? Só Jesus tem misericórdia deste evangelho, não é verdade? De agora. Paulo disse uma vez, se haver de outro evangelho além desse que eu vos prego, será anátema. A Bíblia diz que nos últimos dias vão pregar evangelho até por vanglória, o interesse próprio. Outros querem enricar por meio da palavra, embora que a palavra seja uma fonte de riqueza, tanto espiritual como material. Mas a pessoa querer fungar demais, não é? Glória a Deus, só olhar para o dinheiro. E a Bíblia diz, aonde tiver o teu coração, está o teu tesouro. A Bíblia diz, buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e mais coisas serão acrescentadas. Mas muitas pessoas estão buscando só o dinheiro. Sim, nós precisamos trabalhar para ganhar o dinheiro, porque a mola deste mundo é o dinheiro, mas do céu não. Glória a Deus. Porque aqui na terra estão olhando para quem tem dinheiro, só vale quem tem dinheiro para as pessoas humanas, para os seres humanos. A verdade é essa. Mas no céu só vale quem presta, quem se transformou. É por isso que o apóstolo Paulo falou, glória a Deus, no livro de Coríntios, que eu vou falar agora, no capítulo de número 13, né, que fala a excelente, a suprema, excelente caridade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que zoa, ou como o sino que tine, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, falasse outros idiomas, através de estudo japonês, americano, arábia, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos,
E ainda que eu tivesse fé, tanta fé que erguesse um monte, e ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento do pobre, e ainda que eu, não é verdade? Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, né? E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, glória a Deus, não é verdade? E ainda que eu tivesse tanta fé, de uma maneira tal que transportasse um monte, e ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna, riqueza, como Buda fez lá no Japão, deu toda a riqueza, mas não é isto. E ainda que eu pegasse toda a minha fortuna e desse para sustento dos pobres, e ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado e não tivesse a caridade, nada me aproveitaria. A Bíblia diz que é o amor. Mas não é porque você pega um pão do estaleiro, já seco, duro, e dá ao pobre, não é isto. A Bíblia diz que a caridade, ela é sofredora. A caridade é sofredora, é benigna, não é maligna, é benigna. A caridade, ela não é invejosa. Tem muitas pessoas que é invejoso. Tem inveja que uma prega bem, tem inveja do carro. Isso aí não é procedimento de um crente transformado. Isso é estar na igreja, mas não é crente. Ainda falta se converter. A caridade, a Bíblia fala, não é verdade, que ela não busca os seus interesses, não é? A caridade não é invejosa, a caridade não se subebece. Tem pessoa que fica soberbo, qualquer coisa, não vou fazer mais, é a pessoa soberbo. A caridade, a Bíblia diz que ela não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tem pessoa, porque não gosta da pessoa, do irmão, o irmão leva um prejuízo, arranca o dele com a topada, ou leva batido no seu carro, e a pessoa não gosta do irmão, ou que a pessoa não seja, até o irmão seja uma pessoa de outra, qualquer dominação, mas porque ele não vai com a cara daquela pessoa, aí ele chega e diz assim, olha aí, tá vendo bem que eu disse, olha o que está acontecendo com ele agora, é o conceito agora. Ele fica folgando, quer dizer, se banqueteando com a injustiça, com a coisa que não foi justa com aquela pessoa. E nós não somos aqui na terra, não estamos no lugar de juiz, não é verdade? Porque o juiz reto, justo e fiel é Deus, para julgar as causas dos pobres com justiça, é Deus, não é verdade? Nós não estamos no lugar de juiz, não é verdade? Estamos no lugar de filho ainda, glória. E as pessoas que é assim, não é filho ainda, é servo. E o servo não permanece para sempre. O servo é o empregado, é o escravo. Mas a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, né? A Bíblia lá em João, capítulo 3, né, das cartas de João diz, não sabeis vós, né? João, nas cartas de João, na primeira epístola de João 3 diz, né? Glória a Deus, não é verdade? Que grande caridade nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filho de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Deus. E ainda não é revelado ou manifestado o que havemos de ser. Mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, e assim como ele é, o veremos. Glória, semelhante e parecido. Glória. E a Bíblia fala que nós vai ser como anjo, não vai ser como anjo. Glória a Deus. Né? Para reinar com Deus e os anjos lá no céu. Glória. E como é que uma pessoa, Deus tem filho dessa natureza, não é verdade? Que se irrita, né? Que se banqueteia, né? Folga com a derrota do próximo, né? Porque não gosta da pessoa, se leva uma barroada, machuca o carro todinho e diz, olha, o que eu disse? É o castigo, e achando bom, dando até risada. Glória a Deus. Quem é que está nessa pessoa? O Espírito Santo é a carne. Quem está agindo é o Espírito Santo, é a carne. Porque o Espírito Santo, ele é misericordioso. Glória, não é verdade? Então ele chegou e disse, a caridade, glória a Deus, não suporta
não suporta indecentemente. Glória a Deus. Não suporta indecentemente, né? Ela não se porta, ela não é um portador da indecência, glória, porque ela não vai se importar, ela não vai suportar, né, indecentemente aquilo que vem, né, atacar, aquilo que vem humilhar, mas ela é decente. A caridade, a pessoa tem a caridade, não vai, feito muitas pessoas, né, que tem por aí, né, que quando a pessoa fala com ele diz, eu sou crente, mas meu braço não é crente. Lá dentro ainda tem um revólver 38 ainda, né? Glória a Deus. Isso aí não é procedimento de crente. Glória, glória. Porque a vingança não pertence a nós, mas sim a Deus. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa e o guarda ao redor do que eu temo, então eu não preciso mais de arma. Quando eu não era crente, eu andava até com 2 revólveres, mesmo sem ser ladrão, para me defender. Mas a Bíblia diz, se o anjo do Senhor acampa e o guarda ao redor do que eu temo, então eu confio em Deus, não é verdade, que Ele vai me livrar, então não preciso de eu andar armado, não. A minha arma é a Bíblia Sagrada, lá baixo o Ité, Naio Eté. Na minha casa, até a ponta da faca, eu fiquei assim com uma superstição, que até a faca eu quebro a ponta dela. Glória a Jesus. O que eu quero aqui é a Bíblia na minha casa. Revólver, eu acabei de destruir revólver, espingarda e cartucho, que eu negociava com outras coisas, né? Porque na época havia uma liberdade, mas depois que eu aceitei a Cristo, glória com o Senhor da minha alma, glória a Jesus, eu não faço mais, porque eu não vou compartilhar com o pecado. Se eu não estou usando para fazer o mal aos outros, mas se eu estou comprando e estou vendendo as pessoas, então eu estou compartilhando com a pessoa, para as pessoas fazer criminalidade. Glória, porque uma espingarda ainda se mata um passarinho, mas revólver é feito de matar gente. Glória a Jesus, não é verdade? Glória, né? Então, um crente, se ele é um policial, se ele é uma autoridade, no seu trabalho, ele deve, né, o seu trabalho, não é verdade? Então ele deve usar a sua arma, porque é uma ordem. Mas depois que eu vou para a igreja, que estou dentro da igreja, eu não preciso estar com revólver dentro da igreja. De maneira nenhuma, eu acho assim. Isso é uma opinião minha. Eu não acho que dentro da igreja eu preciso de andar armado. Quando eu vou para a igreja, a minha arma é a Bíblia Sagrada, lá abaixo o Ité, lá o Eté. Mas tem pessoa, Redeve Anai, glória, que diz que é crente, mas o braço dele não é crente. Se mexer com ele, glória. Mas a Bíblia diz que Paulo disse que nós se apresentássemos como quase morto. Glória, né? Glória. E o morto, irmão, ele não faz nada. Então, a gente quando desce as águas, então nós morremos, naquela hora que nós descemos, nós morremos para o mundo. E quando nós se levantamos da água, nós ressuscitamos com Cristo. E a Bíblia diz que quem, glória a Deus, não é verdade? Que aceita Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, meu irmão. Então, glória. Lá abaixo o Eterno, na igreja, irmão, não tem essas coisas. A igreja de Cristo não. Glória. Porque a Bíblia diz que não é por força e nem por violência que nós resolvemos, mas é pelo Espírito. Glória, né? Uma vez eu estava numa igreja, numa congregação, e pouca gente, não tinha tanta gente. E aí um rapaz veio tomar meu microfone, eu estava pregando, e veio pelo corredor falando umas palavras que eu não entendia, e vem para cima de mim, e os irmãos ficaram tudo assombrados, espantados, e eu disse, o que é que eu faço agora, meu Deus? Aí eu dei um grito dizendo, irmão, o que está em nós é maior que está no mundo. Então o cara caiu sem eu empurrar, com 2 metros de distância ele ficou esterlido lá. Processo por demônio. Eu disse, quem está em nós é maior que está no mundo. Quem estava em nós é o Espírito Santo. E foi provado na hora, porque eu disse, quem está em nós é maior. E quem estava nele, o inimigo, e o inimigo jogou ele no chão, né? E depois eu fui pro meu banco, ele ficou atrás de mim, ele bateu no meu ombro, pediu desculpa a mim, tudo, né? Quando voltou-se em si, né? Ele tornou-se em si, ele chegou e disse, irmão, me desculpe, glória. Tá entendendo, irmão? E é isso. E os que ficaram espantados, né? Me convidando para a casa dele, que ele me idolatrar. Mas foi a misericórdia de Deus que fez comigo, porque Jesus disse lá no livro de João, né, 15, aí no contexto fala dizendo, nada poderei, né, nada poderei fazer, glória, se eu não fizer, né, glória, só Jesus é quem pode fazer, porque ninguém faz nada, quem faz é Jesus na vida da gente. Então, meu irmão, a Bíblia diz, voltando ao mesmo texto, né, no contexto fala, né, glória a Deus, ainda que eu, né,
Glória a Deus. A caridade tudo sofre, tudo espera, né? A caridade crê em tudo, mas não come tudo também, né? Porque o negócio de meninice, não. Glória a Deus, não é verdade, irmão? Glória, porque tem que ser menino na malícia e homem no entendimento. Glória a Deus. Paulo disse que quando eu era menino, falava como menino, mas depois que eu cresci, deixei as coisas de menino, acabei, Paulo disse, né? Então, glória a Jesus, não é verdade? Mas lá em 18 de Mateus também fala de menino, que Jesus estava ensinando, 18 de Mateus, a Bíblia diz que ele estava ensinando uma reunião, e os discípulos começaram, né, dizendo, quem é o maior no reino dos céus, né? E começaram com aquela coisa, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus continuou ensinando. Depois ele foi a Jesus e perguntou a Jesus, Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Aí Jesus chegou, traz uma criança, trouxe uma criança, Jesus colocou no braço e disse assim, em verdade eu vos digo que aquele que não se tornar como uma criança, não se fizer como criança, não for humilde como uma criança, de maneira nenhuma entra no reino do céu. Irmão, religião não existe, não pregamos religião, pregamos religação, glória. Então, aquele que não se fizer como criança não vai entrar no reino de Deus. Então Jesus não pregou religião nem placa de igreja lá abaixo do Ité. Ele pregou o quê? Ele pregou reino. Essa palavra reino na Bíblia, se você procurar no YouTube, tem muitas vezes essa palavra reino, glória. Então a Bíblia diz que o reino de Deus é semelhante a 10 virgens, Mateus 25 fala, não é verdade? Glória. Também Atos dos Apóstolos fala, né? Glória a Jesus também, né? Glória do reino, né? Também fala também que o reino de Deus é semelhante a um pescador que lançou a rede sobre o mar e atalhou os 4 punhos, jogou à beira da praia, os peixes bons ele colocou no cesto e os maus ele jogou fora, não jogou nem do mar de novo, que está simbolizando que o mar é o mundo, é o mundo, é a terra, né? E os peixes é as pessoas. Os peixes bons são os crentes que vai botar no celeiro e vai ser salvo. E os peixes maus, né, como tem o baiacu e outros peixes que não tem valor de nada, né, verdade, para comer. Mas na palavra de Deus, a expressão foi que os bons ele colocou no cesto. E os maus foi jogado fora da beira da praia. E peixe fora da praia, ele vai morrer. Não é verdade? Então, ele está simbolizando que as pessoas, glória a Jesus, não é verdade, que não fizer parte desse reino, ele vai ser jogado fora no inferno. É isto que acontece, né? Que não tiver o amor, não é verdade? Glória. Que trata o seu irmão com lealdade, é falso. Glória a Jesus, está entendendo, irmão? Pessoa fingida, glória, está entendendo? Mente poluída, glória. Mentiroso, veaco, glória. Está entendendo, meus irmãos? Essas pessoas estão fora. Ele pode chegar em Glória de Goitão, a cidade que tem aí, mas na glória de Deus não. Está entendendo, meus irmãos? Porque não faz parte do reino. Glória. O reino contra a mentira, contra o engano, contra a inveja, contra a violência. Glória. Glória a Jesus, né? Glória a Deus. Que a Bíblia diz lá em Isaías, né? Que esse Jesus, Isaías profetizou, né? Que ele ia sentar-se no trono de Davi e ia reinar para sempre. Glória. Está entendendo, irmão? Glória. Que a Bíblia diz, um menino vos, na terra de Zebolão, no caminho de Efraim, né? Junto do mar da Galileia, aqueles que andavam nas trevas, glória, surgiu uma grande luz, e um menino vos nos deu, e um menino vos nasceu, o seu nome será, Isaías falou, o seu nome será, né? Maravilhoso, Deus forte, conselheiro. Ele é conselheiro e é forte, não é verdade? Glória a Deus, glória a Jesus, não é verdade? Príncipe da paz, não é verdade? E esse se assentar-se-á no trono de Davi e reinará para sempre. Glória de Jesus, porque a Bíblia fala que Davi é da descendência de Jesus Cristo também. Glória a Deus, não é verdade? E Jesus reina para sempre. Glória a Deus. Mas, irmão, você vai fazer parte desse reino que tiver essas qualidades. Glória. Que haja transformação. E no livro de Mateus 24, a Bíblia diz, né? No 24 não, no livro de 18 de Mateus, a Bíblia diz que aquele que não se tornar como uma criança, não se fizer como criança, não for humilde como uma criança, e não se fizer como criança, de maneira nenhuma entra no reino.
E como é que a pessoa vai destruir de um reino que não entrou nesse reino, nem conhece esse reino? Glória. Então a Bíblia diz, e ai do homem, glória a Jesus, quer se escandalizar de um desses meninos que crê em mim, glória. Porque para o tais é melhor que ele pegasse uma corda, né? E uma pedra de mó, né? Uma pedra de azira, glória, que é uma pedra de mó, né? Que antigamente não tinha indústria, né? Para moer legume com milho, para fazer fuba. Então o que acontece? Eles pegavam, faziam uma pedra picotando todinha com uma bacia, em cima estava uma tampa, botava um veio de madeira, né? E ali começava arrodeando, e esmagava o milho para fazer fuba, né? E essa pedra é muito pesada. E ele disse, ai daquele que escandalizado desse meus meninos que em mim. É melhor que ele pegasse uma pedra de azira, pegasse um cordão, amarrasse no pescoço e se precipitasse no meio do oceano. Porque para esses tais, glória a Deus, será mais rigor do que os dias de Sodoma e Gomorra, que está escrito lá em Gênesis 19, que Deus destruiu uma cidade de historiador, né? Glória a Deus, que tinha 100.000 habitantes, glória a Deus, destruiu com fogo e enxofre. De historiador, que aí foi aquele lugar. Quando uma embarcação perde o seu radar, o historiador diz, e chega nesse lugar, então há um redemoinho e há um sumiço naquela embarcação. Glória a Deus, lá desse jeito, que aí Deus está lá. E diz que quando o mar está bravio, ainda hoje as pedras de carvão fervem em cima do mar, não é verdade? Glória da fúria, glória da tempestade, né? Aí começam as pedras de carvão, começa a ferver nesse lugar. E qualquer uma embarcação que perdeu os seus radares, né? E a sua rotina, e cair naquele lugar, há um sumiço, porque o rio de Moinho acaba com ele. A ira de Deus chegou em Sodoma e Gomorra, destruiu quase 120 mil pessoas. Glória a Deus, foi destruído, né? Então a Bíblia diz que será menos rigor os dias de Sodoma e Gomorra do que para esses tais, que diz, para que isso? E para que Jesus é louco? Jesus está ouvindo, para que falar alto assim? Para que dar tanta glória? Ele é o Rei da glória, e Apocalipse está dizendo, no capítulo 14, verso 7, temeis a Deus e dá-lhe glória, e adorais aquele que fez o céu, a terra, as fontes d'água e o mar. Então agora Deus é merecedor de honra e glória, meu irmão. O cara chega feito uma estalta na igreja, não dá uma glória a Jesus, lá abaixo o eterno, não fala nada, redeve anai, glória, dizendo que é um crente, faz parte do reino, lá e o eterno. Mas não, irmão, quem faz parte desse reino é diferente, é manso, é humilde, é amoroso, tem os olhos ungidos, a mente não é poluída, glória, porque nós não fomos lavados com água de rio, nós fomos lavados pelo precioso sangue de Jesus. Então, glória a Jesus, não foi por sangue de animal, mas por sangue de Cristo, e o sangue de Jesus purifica de todo pecado, de toda injustiça, glória, né? Então, meu irmão, é isto. Então a Bíblia fala, voltando para o contexto, de novo, a Bíblia diz, né? Glória a Deus, que a caridade, ela é sofredora, é benigna, não trata com leviandade, né? Com mentira, com engano, enganando, traição. Tem pessoa que fala com uma pessoa, na frente tem um caráter, mas o amor dele é fingido, e a Bíblia diz que o amor seja não fingido. Glória a Deus, só que as coisas for de coração, não é verdade? Glória a Deus, e isso que existe, né? Então, nós temos que sair desse tipo de evangelho e partir para o outro evangelho que Paulo pregou. Não olhe para essa igreja de agora, esse ensinamento de agora, olhe para a Bíblia, lá para o livro de Atos dos Apóstolos em diante, que ali é o Novo Testamento. Mateus, glória, estava cruzando a lei, Mateus, Marcos, não é verdade? Lucas e João, ali estava cruzando a lei e a graça, né? Mas quando Cristo morreu, que ele estava na cruz, aí a lei terminou-se. Glória a Jesus, não é verdade? Porque ele disse, Pai, a obra está consumada, na tua mão entrega o meu espírito, a lei terminou-se, né? Então o fim da lei foi Cristo, mas ali estava cruzando a lei ainda, era lei, mas estava cruzando para chegar à graça, né? Então agora o negócio mudou, glória a Jesus, né, meus irmãos? Então que Deus continue abençoando os irmãos, não é verdade? Porque a Bíblia diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e tivesse o dom da profecia, e tivesse uma fé de maneira tal, que transportasse um monte, glória, desse o meu corpo a ser queimado,
glória, e deste toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, não tivesse a caridade que é o amor, nada aproveitaria. Você ia com o barulho do sino e com o barulho do gogo. Ah, meu irmão, então é isso, irmão, não estou valendo de nada. Você faz tudo isso, mas nós fazemos as coisas certas, não é para ser salvo, glória, porque nós já somos salvos. Então não adianta você fazer aquilo outro para ser salvo. Você só faz aquilo de coração, mas você tem que ter o amor, porque a Bíblia diz que Deus amou, né? Acho que é João 14, Deus amou o mundo, né? De uma tal maneira que não tem calculadora no mundo que possa contar, não tem contabilista no mundo que possa contar, né? Ele diz assim, né? Ele diz, Deus amou o mundo de uma tal, mas ele não diz a contabilidade, diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então tudo começou pelo amor. Esse é o versículo chave, que Deus amou, não é verdade? Glória. E Deus ama o pecador também, mas aborrece o pecado. Glória. E isso é uma separação do homem para com Deus. Deus se aproxima do homem quando ele é um crente, glória, que se tornou-se com uma criança. Não é brincadeira o cara ser uma pessoa mal, não é verdade? Ser uma pessoa bandido, ser uma pessoa, né, glória, do indecente, ou com qualquer vício, né? E depois a Bíblia diz que em verdade eu vos digo que aquele que não se tornar como uma criança, vindo do mundo, né, do pecado, se tornar como uma criança, né? Glória a Deus, né? Na malícia, glória a Deus, nele não existe malícia nele, não é verdade? Glória, porque ele é uma pessoa que é como uma criança, não é verdade? Glória a Jesus. Então, meus irmãos, é isto que a Bíblia diz, né? Pensamento de homem, né? Mas na malícia ele tem que ser como uma criança, né? Glória a Jesus. Não tem maldade, não tem malícia. Glória. Tem muitos porque é maldoso, né? Olha com o pai e irmã, com o olho, né? Já tem a mulher dele, né? E está acontecendo muito isso. Para filhos dos outros sendo casados, quer chegar no lugar e dizer que é o dono de sorteiro, não é verdade? E Deus não se agrada desse negócio. Esse é negócio para a pessoa que está no mundo. E a Bíblia diz, né? Que quem aceita Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, quando a pessoa, e vemos novidade de vida, né? Isso é coisa velha do passado, quando nós não era crente, mas agora nós somos cristãos, né? Glória a Jesus. E não andamos com esse tipo de manobra, glória a Jesus, não é verdade? Porque Deus vê tudo e sabe tudo, glória. A Bíblia no livro do Salmo, né? O 101 e o 6, Deus está dizendo, na boca do profeta de Davi, ele disse, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, os que andam no caminho reto, eles me servirão. Os que proferem de engano, de mentira, não ficarão dentro da minha casa, porque eles não estão firmes diante dos meus olhos. Deus vê tudo, mas Ele está procurando homens fiel, velho fiel. Tem muitos velhos que também, glória a Jesus, não é um velho fiel, muito moço também. Os meus olhos procurarão, Deus está procurando, jovem, criança, adolescente, glória a Jesus, sem dissensão de cargo, glória, porque não é o cargo, glória, porque tinha o cargo maior lá no céu, era Lisbel, não é verdade? Que o maior cargo, mas a queda dele foi grande porque ele se prevalecia por causa do cargo que fazia um trono mais alto de que Deus ser adorado. E tem pessoas que os irmãos adoram ele e não adoram Jesus, e se engrandece por causa do cargo. Mas quem tinha, meu irmão, o cargo maior era Satanás, e se prevaleceu por causa do cargo e desceu, tá entendendo? Foi expulso do céu, e Deus disse, desce tu e teus anjos, por causa do que ele se prevaleceu para ter cargo. Tem pessoa que é muito atrás de cargo, não dá valor. Você é o quê? Não sou nada, meu irmão. Eu sou apenas uma pessoa que sou o quê? Um membro da igreja. Eu sou um auxiliar. Já logo, repugna logo. Vê, o cara tem um cargo muito grande, é casaca de ouro, né? Quando eu falo casaca de ouro, estou falando de pessoa que tem estado, que tem né, um ministério grande. E aí, mas ele se prevalece por causa do ministério, por causa do cargo. E aquele que não tem cargo é humilhado. Mas quem tinha o cargo maior lá em cima foi Satanás. Mas se prevaleceu por causa do cargo e queria ter mais cargo ainda, já que Deus deu o cargo maior, Deus deu a ele. Ele é mais do que os anjos, mas ele achou pouco. Disse, eu quero ser mais do que Deus. Eu quero ser adorado. E ele foi expulso do céu por causa disso. Pessoa que quer muito cargo, né? Que só olha para o cargo, não olha para o irmão pequeno, que não tem cargo, mas ele é um adorador. Ele tem intimidade com Deus. E você tem tanto cargo e não tem intimidade com Deus. Você está entendendo como é a história? Glória. Você não faz parte do reino. Glória. Você não é um adorador. Glória. Não está entendendo, irmão? É isso, cara. Glória. Consideremos as pessoas que têm cargo na igreja. Mas se ele tem cargo e tem uma chamada
específica, porque tinha um chamado, tinha um empurrado e tinha um ajeitado. Glória! Mas o negócio é para o chamado. Nós vemos que colocaram Saul. Glória! Quando Samuel estava já de idade, rejeitaram, né? Mas a Bíblia diz que Samuel foi se consultar a Deus e Deus disse assim, deixa. Eles não rejeitaram a tu, rejeitaram a mim. E mandou Saul. Glória! Está entendendo, irmão? Glória! Mas quando foi para ungir Davi, o povo escolheram, né? Os filhos de Jessé, Eliú, Eliadab, Tamar. Mas Davi, que era o pequeno, ninguém chamou Davi. Ninguém apontou nem Davi. Ele estava pastorando as ovelhas com seu pai. Do seu pai, né? De historiador, que Davi foi um caso que Jessé teve com uma mulher. E a mulher, toda desconsideração, a pessoa, quando tinha filho assim, bastardo, que na hora do parto, dizem o historiador, que as pessoas não iam nem uma pessoa visitar, era só a parteira e a pessoa. E ele não comia na mesa com os irmãos. Glória a Jesus. Ele comia lá pela cozinha. Mas a Bíblia diz que quando Jessé apresentou esses 3 filhos dele, aí Davi chegou e disse, ainda tem, Davi não, aliás, aí Samuel disse, ainda tem mancebo, disseram, rapaz, quer dizer, tem, o menor da casa do pai. Ele tá fazendo o quê? Ele está pastorando as ovelhas do seu pai, o menor. Glória. Ele chegou e disse, só se sentamos aqui em volta da mesa quando ele chegar. Glória a Jesus. Porque quando havia essa cerimônia de ungir um profeta, ungir um rei, então tinha um banquete depois, uma mesa grande, tá entendendo? Mas Davi nunca tinha ido para essa mesa, eu acho. O historiador diz, não tinha sentado nessa mesa. Glória. Mas quando o Samuel chegou, disse, só sentamos na mesa quando ele chegar, em volta mesmo dele chegar. Está entendendo, irmão? Então ele recebeu a honra, que só via pela cozinha. Tem gente na igreja que não recebe uma oportunidade, é desprezado, mas Deus vai mudar o percurso da tua história. Ninguém olha para ti. Lá abaixo o Ité é rejeitado, lá o Ité pra Radaiaxé, porque as pessoas olham as aparências dos últimos dias. Glória. Porque quando ele foi pegar o vaso de azeite para ungir Eliú, Deus disse assim, não é este o homem, eu rejeito. O homem olha as aparências e a estrutura, né? Mas eu olho para dentro, eu olho para o interior, para o exterior do homem, eu olho para o coração do homem, não olho para as aparências, mas o homem olha para a aparência. E hoje está deixando um profeta lá abaixo do Ité, se enganou, que fala assim, pessoas que estão doidos por dinheiro, lá e o Ité, pra Radaiaxé, lá, qual é a visão que tem? Está acabado, glória, está entendendo, irmão? É isso, meus irmãos, glória a Jesus. Então vamos vigiar na terra, Adaiaxé, Té, pra... Vamos andar na Redeve Anai, andar na presença para Deus esclarecer, porque o profeta se enganou-se. E foi uma surpresa muito grande naquele dia para Davi. Glória, Davi foi um chamado, glória. A chamada dele foi certa, ele era pastor de ovelha, cuidava. Mas Saúl era cuidador de jumento, tem que saber cuidar de jumento. Glória, não sabe cuidar de ovelha. Radaiaxé, Andarai, Belébia. Laiueté pra Radaiaxé. Tá entendendo, irmão? Glória a Jesus. Glória. Não podemos regenerar isto. Glória. Com todo respeito eu falo. Adaiaxé. Não tem visão. Aiueté pra. Tá entendendo? Mas é isto, irmão. Glória a Jesus. Mas Jesus está voltando, né? Para buscar um povo veloso de boas obras, né? Então, meus irmãos, pode você ser. A caridade tudo suporta. Tudo crê. Não trata com leviandade, não busca seus interesses, não foca com a injustiça, não. Glória. O irmão levou um escorregão, caiu, o camarada chegou, ficou achando graça na derrota. Isso é crente, irmão? Glória a Jesus. Glória. Está afogando com a injustiça, né? Não se irrita nem se subebece, nem trata com leviandade, não é falso. Está cheio de pessoas falsas, muitos falsos tem. E a Bíblia diz que nos últimos dias
Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muito, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos enfriarão. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em testemunho a toda a gente, a todo mundo, então virá o fim. Glória a Jesus. Está entendendo, meus irmãos? Glória, está sendo pregado, esbranjado no mundo, através da internet, né? Através do YouTube, através, né? do virtual, né? Glória a Deus, né? Glória a Jesus. Então, meus irmãos, é isto. Glória, não adianta, glória a Deus, você dizer que é sem ser. Quem é, é. Porque quem tem o Espírito de Jesus Cristo, glória, não precisa ninguém ensinar nada a ele, porque já sabe. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo viesse, não precisaria de ninguém ensinar nada, porque ele conduziria o homem a toda a verdade. Quem conduz o homem à verdade é o Espírito Santo. E se eu tiver o Espírito Santo pregar para você, você tiver o Espírito Santo, aí há uma concordância ali. E se, eu não tiver, e se você tiver e eu não tiver, então entrando numa cabeça, num ouvido, sai do outro. Glória a Jesus, né? Porque a Bíblia diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz na igreja. Glória. Mas é o ouvido que capitula e guarda a palavra, porque o salmista chegou e disse assim: escondi, não foi guardei, a tua palavra escondi no meu coração, para não pecar contra ti. Glória a Jesus. Estou fernando minhas palavras, glória a Jesus, glória. Estou falando, meu irmão, a glória do amor. Não é pegar um pão seco do estaleiro e dar a alguém, uma camisa rompida. A caridade que está falando aqui, tudo suporta. Tudo crê. Tem pessoa que não suporta nada. Eu não suporto aquele irmão, eu não suporto aquela irmã. Faz acepção de pessoa. Glória. Está entendendo? Mas Tiago fala 2, né? Que a acepção de pessoa leva à condenação. Glória a Jesus. Pode ler, Tiago 2. Então, fica na paz. Deus continue abençoando os irmãos. Glória, santo que já é abençoado por Deus. Glória a Jesus, não é verdade? E os irmãos, eu peço que se inscreva no meu canal, divulgue. Se o irmão não sabe escrever, escreveu a irmã, glória, peça uma pessoa que sabe, né, se inscrever. Escreveu o meu canal, que se chama Elia Vieira da Silva, é o nome do meu canal. Aí você, quando sair uma pregação, já cai no seu celular. Fica na paz. Deus que dê um abraço nesta noite na alma de vocês. E Deus continue abençoando todos meus irmãos. Eu agradeço muito por essas 3.600, sei lá, por aí, ou 4.000 está quase chegando, né, de pessoa que, né, que assistiu, né, o meu canal, né? Glória a Deus. Fica na paz. Deus continue abençoando vocês. Eu amo a vocês, meus irmãos, como irmão em Cristo, com todo respeito. Amém.